Sauda você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir ao céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações encadeiam, geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito a um adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará em defesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aleluia, Jesus. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito a um adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole chora a natureza, sem o céu da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará em defesa. Mas no Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revela a tristeza e o sol
com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza. Sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, dada a Deus, né? E assim como assim no Apocalipse, né? Eu vi já noticiário, por exemplo, que por causa desse vírus tem gente que quando morre muitas das vezes não permite que a família dê um adeus, né? Eu já vi um noticiário de uma mãe chorando porque o filho morreu e não deu para velar, e aqui na Bíblia está escrito, né, que haveria esses dias, e estamos praticamente vivendo próximo a esses dias, se nós já estamos vivendo, né? Então, muitas vezes, quando eu falo assim, o Senhor fala para a gente organizar a casa, pôr em ordem, ver as pendências, porque não sabemos, né? Os sinais estão aí, não querendo apavorar quando eu posto aí o noivo está vindo, mas o noivo está vindo, então devemos ficar preparados, né? Para não sermos surpreendidos. Então, se temos pendência, um perdão para lançar na Bíblia, fala que nós devemos ser irrepreensíveis e inculpáveis. Irrepreensíveis que nós devemos andar de uma forma que não venha nos repreender, sempre tentando andar em retidão. E inculpáveis, tem pessoas que se culpando por algo. Então, às vezes, se você, por exemplo, não precisa liberar perdão para ninguém, mas se você fica se culpando, então é considerado como que você não perdoa a si mesmo. Então, na Bíblia fala que sejamos inculpáveis. Então, não fique se culpando, porque Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele já carregou a cruz pesada. Então, qualquer situação que você tenha cometido, o Senhor, ele libera perdão para você. A única coisa que ele exige de nós é um arrependimento. Se por acaso você se arrepender por uma fala que você fez, por um ato, por uma atitude, por qualquer situação, ou no seu passado você se culpa porque você queria ter feito diferente, não se culpe, se perdoe, porque se você se perdoar, o Senhor, ele libera perdão para você. Aquele que se culpa, pode ser que perca a salvação também. A gente não pode, né, tá se culpando. Mas hoje eu venho trazer essa mensagem aí sobre Santa Ceia. Isso é muito importante, porque muitos querem ir para o céu, mas muitos não se atentam a ir para a igreja, a saber como que funciona para ir para o céu, né? E aí, vamos começar aqui. Eu separei, como sempre, umas referências aqui na Bíblia, porque é bom a gente falar baseado na Bíblia, né? Para que a gente não venhamos falhar, né, naquilo que falamos. Então, para começo, se você quer ir para o céu, você precisa achar uma congregação para você congregar ali. Porque quando você não está dentro de uma congregação, eu coloco semelhante assim, quando está chovendo, por exemplo, e aí você está na rua sem abrigo, e aí a chuva é nociva, então a chuva começa a te molhar, e aí você não está debaixo de um abrigo. Você tomou banho de chuva, beleza, mas depois aquele banho de chuva, ele pode te trazer um resfriado, uma pneumonia, ele pode te trazer alguma coisa que você pode até morrer por um simples banho de chuva. Então, muitas vezes, se você estiver fora de uma congregação, você está desprotegido, e a chuva, vamos supor, seria o pecado, você comete um pecado aqui, um pecado ali, é nocivo às vezes aos seus olhos cometer algum pecado, esse pecado aqui não é tão pecado assim não, e de repente que pode acontecer
acontecer? Aquele pecado pode inflamar a sua alma e pode te levar para a morte e você perder a salvação. Então é necessário sim você encontrar uma congregação. Olha aqui o que fala em Hebreus, capítulo 10 e versículo 25, olha: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos nos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, se você voluntariamente, é que você está fora de uma igreja, de uma congregação. E se você já tem o conhecimento do que é a verdade, do que te leva para o céu, mas você fica ignorando esse conhecimento, aqui na Bíblia fala, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque o sacrifício foi Jesus Cristo, ele é o caminho, né? Então você precisa aceitar ele e você precisa estar congregando, né? Para provar que você verdadeiramente aceitou ele, né? Então você tem que estar congregando com aqueles outros que também vão participar do céu, né? E aqui fala, ó, mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aqui fala que não devemos andar voluntariamente. Essas pessoas que só vivem visitando igreja, né? Visita uma igreja, visita outra. Eu até, na igreja que eu congrego, assim, a gente tem um aconselhamento de irmos só na nossa igreja, né? Por que isso? Porque nos últimos dias o inimigo ele vai confundir os escolhidos de todos os jeitos. Então hoje, por exemplo, você vai no ministério, o ministério tem uma disciplina, né? E aí você tá naquela disciplina do ministério. Você vai visitar outra igreja tem a disciplina do seu ministério. Cada ministério tem uma disciplina diferente, né? E aí, se você ficar visitando uma igreja, visitando outra, você vai te confundir a mente, né? Então você vai ficar duvidoso. E na Bíblia fala que quando você tem dúvida, então você já se condena porque você não crê em algo, né? Então não é bom que você fique visitando uma igreja, visitando outra. É bom evitar, né? Que não que seja proibido, mas para a saúde espiritual mesmo. Então eu vou ler algumas referências para nossa meditação. E para a gente ver, logo eu vou chegar numa parte aqui da Bíblia que fala assim muito claro sobre Santa Ceia, né? Fala claríssimo mesmo. Mas aqui, ó, em Efésios capítulo 4 e versículo 17 fala assim, ó: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então aqui em Efésios tem um aconselhamento para que não ande mais como andava antes. Esse gentio seria o que? Nós, quando estávamos no mundo, nós andávamos na vaidade, e essa vaidade, tanto ela pode ser vaidade física, né, querendo sempre se ajeitar cada vez mais, quanto também pode ser a vaidade do ego, né? Então não existe só um tipo de vaidade, né? Existe vários tipos de vaidade. Às vezes tem pessoas que se perdem, né? E eu não sou vaidosa porque não se ajeita, né? Mas tem pessoas que é vaidosa de outra forma, né? Vaidosa no ego, né? Então, que a gente possamos seguir esse aconselhamento. Agora sim, vamos falar sobre Santa Ceia, né? Tem pessoas que falam assim, eu não preciso tomar a Santa Ceia para ser salvo, não. É só eu crer, eu for batizado, eu já sou salvo, né? E olha só o que fala aqui em João, capítulo 6. Aqui a Bíblia, ela nos responde, né? Por isso que na Bíblia fala, a gente tem que ter conhecimento para não andar pecando ou não perder a nossa salvação, né? Mas o conhecimento básico, assim, o conhecimento necessário, não nos enchermos de conhecimento, principalmente desse mundo, não, conhecimento que vai nos favorecer, né? Então aqui em João, capítulo 6, e a partir do versículo 48,
Preste bem atenção nisso, você que muitas vezes fala que não precisa tomar Santa Ceia. Não sou eu que vou responder isso, porque na Bíblia fala que se eu julgar o meu próximo, eu estou julgando a mim mesmo. Então, todo dia na minha vida, ultimamente eu tenho trabalhado, se eu pensar alguma coisa do meu próximo, eu já peço perdão para Deus e tento, assim, julgar a mim mesmo. Porque quando você condena seu próximo, está escrito em várias passagens na Bíblia, né? Já foi dito isso quando o próprio Davi se condenou ali com Natan, já foi dito isso quando Amã desejou para o Mardoqueu aquilo que foi para ele mesmo. Então a gente tem que vigiar muito nisso, né? E aqui, vamos ler aqui então. Tá escrito assim, ó. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí, tá falando assim no versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós pode dar a sua carne a comer? Então, ali eles não tiveram entendimento e ficaram pensando, como é que a gente vai comer a sua carne, né? Então o Senhor Jesus, ele respondeu, ó. Jesus, pois, lhe disse... Jesus, pois, lhe disse, na verdade digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque você ouviu? Grave bem isso, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vos ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então não sou eu que diz, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala aqui que se você não participa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, ele não permanece na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela não tem vida própria. Por quê? Porque na Bíblia fala que o pecado... ele nos mata, né? Então, quando você vive direto no pecado, lógico que nós somos pecadores, mas muitas vezes pecamos e às vezes nem percebemos, mas o Espírito Santo nos leva a nos convencer de um ato, de uma ação, e aí a gente vem a se arrepender, e aí ele nos perdoa. Mas muitas das vezes, quando você tem o conhecimento, que nem a gente leu aqui, do que é pecado, do que Deus não se agrada, do que não é para continuar fazendo, e aí você continua pecando, então você acaba sendo uma pessoa morta-viva, porque o corpo que sem a presença do Espírito Santo de Deus no corpo, na Bíblia fala que é um corpo morto para Deus, é um corpo morto para Cristo. Então, para você ter vida eterna, que está escrito, né? Se você quiser ler de novo na sua casa, João capítulo 6, né? A partir do 48, se você quer ter vida eterna, você quer ir para o céu, então você tem que entender essa palavra, que você, a partir de hoje, se você não tinha esse conhecimento, procure uma igreja, converse com o pastor, veja o que pode você participar. Mas na Bíblia fala também que você não pode participar da Santa Ceia de qualquer jeito, né? Muitas das vezes o Senhor nos coloca em experiência para depois a gente vir passar a mensagem daquilo que ele gostaria, sobre o assunto que ele gostaria, né? Então, muitas vezes acontece de pessoas tomar a Santa Ceia e o Senhor permitir antes situações da vontade dele, ele permitir situações, e muitas das vezes ele não te cobra antes aquela situação, mas no dia, por exemplo, que chega a Santa Ceia, que você tá lá, aí vem o Espírito Santo de Deus e te lembra de uma situação, e muitas vezes te cobra de uma situação, e aí é um momento de prova, porque ultimamente estamos vivendo um momento de prova a todo tempo, e aí o Senhor prova, fala assim, você vai tomar
só para mostrar para os outros, que porque quando você não toma, todo mundo já olha assim, né? Que pecado será que cometeu? Todo mundo já começa a olhar pensando, o que será que aconteceu, né? Mas aí o Senhor nos coloca à prova. Então eu venho aconselhar você. É preciso tomar a Santa Ceia para ter vida eterna, mas não tome Santa Ceia de qualquer jeito. Não tome. Se por acaso o teu coração pesar, se por acaso você sentir que o Espírito Santo de Deus está te cobrando para você liberar um perdão, para você arrumar uma pendência, se por acaso você teve um ato que envergonhou o nome de Jesus, e aí você tem que ir lá, de repente se humilhar, né, diante de uma situação, porque muitas das vezes o Senhor trabalha muito isso. Tem muita gente que tem um ego elevado e às vezes é orgulhoso e aí precisa arrumar uma pendência, mas o ego não deixa, né? Não vemos, porque Jesus, ele é maior, né? E não se preocupe com o que os outros vão falar, vão pensar. Não, você, a sua consciência tá limpa diante de Deus, e se você tem feito verdadeiramente só aquilo que o Senhor tem pedido, então ele te justifica, né? Ele te justifica. Aqui, ó, em Marcos capítulo 16 e versículo 16 fala assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Então alguém falou assim pra mim: eu não preciso tomar Santa Ceia para ir pro céu, não. Na Bíblia fala que eu só crer e batizar, então eu já tô salvo. Aí a gente vai entrar na questão desse batismo, né? Porque às vezes tem gente que fala assim: aceitei a Jesus, batizei, pronto, já tô salvo. Nem preciso mais ir pra igreja, nem preciso tomar Santa Ceia, né? Mas aqui, ó, em João, capítulo 3, e versículo 5 fala assim, ó: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É a palavra que tá falando, ó, aquele que não nascer da água. Aleluia, Jesus. O que é nascido na carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, como assim nascer na água? Eu tenho um entendimento, eu não sei se você que está ouvindo concorda, mas o meu entendimento é assim, ó. A partir do momento que você reconheceu que você andou no mundo de pecado, fazendo só o que a carne deseja, dando prazer à carne, e aí você ouviu a palavra, se deu conta que a vida que você está levando é uma vida de desgraça, é uma vida de depressão, de uma opressão, né? E aí você fala: não, eu não aguento mais. Tem gente que até cansa do pecado, né? Não aguento mais essa vida, não, eu quero mudar de vida. Então a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, e a partir do momento que ela confessa, aí ela vai batizar. O batismo simboliza uma morte. Então, quando você vai batizar, tem gente que eu conheço que aceitou Jesus, mas tem dúvida se batizou ou não, porque sabe que se batizar dali pra frente, ela tem que ser uma nova pessoa, porque o batismo, a partir do momento que você mergulhou, normalmente batismo no rio, né? Porque leva as impurezas, né? Mas quando não tem o rio, o Senhor não condena quando é piscina, água parada, né? O importante é a fé, né? Então, quando você batiza, você mergulha e você levanta. Então, quando você mergulha e você levanta, ali você morreu o velho eu e nasceu um novo. Então, a Bíblia fala que quando você é uma nova criatura, aqueles velhos hábitos não tem que fazer parte mais da sua vida. Possa ser que, devido você estar sempre naquele hábito, possa ser que tenha dificuldade de se desprender de alguma coisa, mas você precisa exercitar e precisa desprender, porque na Bíblia fala que você tem que ser uma nova criatura, né? E aí, aqui, ó, eu sempre pego referência na Bíblia pra gente se convencer disso, né? E aqui na Bíblia, em Romanos, capítulo 6, e versículo 3 e 4, fala assim, ó: ou não sabeis que todo quantos formos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, andar em novidade de vida é criar novos hábitos, é ser uma nova pessoa, né? E aqui, em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 21, fala assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor
e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí aqui fala, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as edificam. Então, aqui, ó, nessas duas partes, você não tem como você participar do corpo de Cristo, porque quando você toma a Santa Ceia, você está participando do corpo de Cristo, independente de ministérios diferentes, porque o que une a Santa Ceia, né? Vamos supor, tem um ministério aqui, um ministério ali, e na hora que todos tomam a Santa Ceia, todos se tornam uma igreja só, todos se tornam um corpo só, né? Mas não tem como você participar do corpo de Cristo hoje, você tá na igreja e aí você tá adorando a Deus. Amanhã você tá dançando funk, tá bebendo. Então você tá participando do cálice de Cristo e você tá participando do cálice dos demônios, né? Então a gente tem que ter esse entendimento a desprender dessas coisas do mundo, né? Porque não tem como servir a dois deuses, né? E aqui nessa parte aqui, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem sempre tudo é pecado, mas mesmo que nem tudo é pecado, não é bom, não convém, não edifica. Aí eu vou dar um exemplo assim, a salvação é pela graça e pela fé, né? Você tem que ter fé para ser salvo, né? Mas diante disso, existe hoje em dia igrejas, ministérios de vários disciplinas diferentes. Tem umas igrejas que são mais doutrinadas, tem outras igrejas que não são tão doutrinadas, mas é pela fé, né? Se você tem fé que você está ali, você vai ser salvo, é pela fé e pela graça. Só que, vamos supor, eu vou dar um exemplo da doutrinada, porque eu participo de uma igreja doutrinada, né? Então, nessa situação, todas as coisas me são lícitas. Aí eu tava tirando uma dúvida, por exemplo, de uma pessoa que eu estava evangelizando. Essa pessoa, ela participa de uma igreja doutrinada, e essa igreja doutrinada, ela não permite usar bermuda, porque no Velho Testamento é dito que a bermuda, ela é considerada que os sacerdotes faziam como calções, e eles vestiam algo por cima, né? Então, tem igrejas, cada uma interpreta da forma, né? E é pela fé. Então, na igreja que essa pessoa que eu estava evangelizando, ela estava numa igreja doutrinada porque ela se sente bem lá, ela sente a presença de Deus lá. E ela falou assim, eu não preciso usar calça porque usar bermuda não é pecado. Eu falei assim, aqui tudo é lícito. É lícito usar bermuda. Talvez não seja pecado, só que vai escandalizar, né? Vai escandalizar. E tudo que não edifica, tem uma passagem aqui na Bíblia que eu já vou ler pra você ver, que se por acaso você desfrutar de alguma coisa e vier escandalizar, a desviar uma pessoa da igreja, você tá ferindo a Cristo. Então tudo que você for fazer, você pensa, não é pecado, não é, mas será que se eu fizer isso, eu vou escandalizar o evangelho? Será que eu fizer isso, eu vou espantar alguém da igreja com o meu ato, com o meu jeito de vestir, né? Então você medita, porque nessa palavra fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É isso, nem tudo é pecado. Mas não é pecado isso? Não, nem tudo é pecado. Mas só que se por acaso você fizer e alguém se desviar por aquele ato que você fizer, então você poderá ser cobrado por isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 8 e versículo 9, eu marquei aqui, queridos. Olha só o que fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha, por isso que eu gosto da Bíblia, sabe? Porque não é eu que estou falando, né? É a Bíblia que está falando. Mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser da vida. Mas você quer congregar, você quer ir para o céu, você tem liberdade. Então, cuidado com a liberdade que você tem. Porque aqui fala assim, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos, olha só, versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e
ferindo a sua fraca consciência, estáis pecando contra Cristo. Aí aqui fala, pelo que se o manjar que escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ou seja, o que você desfrutar, seja uma comida, seja um ato, uma vestimenta, o que você desfrutar, se isso estiver escandalizando o teu irmão, o Senhor fala assim, então para não escandalizar o teu irmão, porque senão você vai ser cobrado por isso, né? É uma alma que o Senhor sofreu por ela, né? E você está expulsando essa alma com seus atos, com a sua forma de viver, né? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, fala assim, ó, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você viu que lá a gente leu que aquele que não participa da Santa Ceia, do corpo de Cristo, não tem vida nele. A pessoa que não é vivificada em Cristo é uma pessoa morta. E essa pessoa que a Bíblia fala que ela é considerada que ela vive como Adão. E Adão, ele vivia no pecado, né? Então você escolhe qual o caminho que você queira andar, né? Porque esse caminho ele vai te levar no final, né? E o final, quem decide é você. Quem dá o decreto é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele dá o decreto diante das suas ações, diante do seu comportamento. É o teu comportamento que vai falar para onde que você vai, né? Não adianta você falar que você promove paz, não adianta que você falar que você é meigo, que é humilde, não adianta, mas se por acaso você nem abre a sua boca, você fala assim, não, eu nem brigo com ninguém, eu não falo, não fofoco nem nada, você nem abre a sua boca, mas você chega com uma roupa escandalosa, né, sensual, né, e aí você chega naquele ambiente, como eu já dei o exemplo aqui, e aí de repente o marido já começa a não tirar os olhos, a mulher já começa a se irritar, e aí com uma vestimenta sem abrir a sua boca, você já traz uma contenda para aquele ambiente e se torna um ambiente pesado. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nem necessariamente você peca com a sua boca falando com palavras, mas com a sua forma de andar, com a sua forma de vestir. E aí você está transmitindo frutos que não vêm do Espírito Santo. Porque se você está promovendo contenda, então os frutos da sua veste tá trazendo inveja, cobiça, tá trazendo tudo aquilo que a palavra de Deus que fala vai pro inferno, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente peca de várias formas e camuflada, porque Satanás, ele é astuto, ele não desiste de levar nossa alma pro inferno. E nós temos que ficar atento com tudo isso, né? Que até com seu comportamento, com a sua forma de andar, que tipo de fruto que você tá lançando aí no ambiente que você vai, né? Então, às vezes se você andar decentemente, então quando você chegar no ambiente, não vai trazer olhares te cobiçando, não vai trazer inveja, não vai trazer ira, não vai trazer dissessões, que é divisão entre um relacionamento, né? Então, você pode evitar tudo isso. E olha o que fala aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 16. Fala assim, ó: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, fala assim, olha, vem como tu estás. Vem como tu estás, que aí de acordo com o que tu vem como tu está, oprimido, às vezes você chega bêbado, às vezes você chega drogado, às vezes você chega com roupas escandalosas, vem como tu estás, mas a partir do momento que você adquirir conhecimento diante de Deus, não permaneça como você veio, né? Aqui a palavra de Deus está falando, seja uma nova criatura, deixa as coisas velhas passadas. Quais são as coisas velhas? Se você for ver em toda uma parte da Bíblia, sempre vai falar assim, quando Deus falou, Jacó, fala para o povo trocar as vestes. Quando
É quando José, por exemplo, estava na prisão, foi trocado as vestes por umas vestes novas, que o faraó deu umas vestes, uma túnica bonita. Então sempre se fala de troca de vestes, né? Então se você tinha um costume de andar de uma forma, de se comportar de uma forma, antes você falava palavrão, antes você falava em gíria, mas aí são hábitos, costumes que você estava no mundo, você era uma velha criatura, né? Agora que você participa do corpo de Cristo, agora que você é imitador de Cristo, porque quando você participa do corpo de Cristo, você é imitador. E quando você é imitador, Jesus fala palavrão? Não. Jesus traz divisão entre as pessoas? Não. Jesus, ele se veste de uma forma indecente? Não. Então, quando você se torna imitador de Cristo, ou faz parte do corpo de Cristo, então você tem que rever tudo isso, né? Eu já tô terminando, mas o último é perfeito, o último é até uma palavrinha forte, mas é perfeito o último. Tô terminando já. Gálatas capítulo 5 e versículo 16 fala assim, ó: digo, porém, que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está escrito aqui na palavra, né? Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo mais da lei. Aleluia, Jesus. E aqui fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações e heresias. Aqui tem um monte, depois você leia invejas, né? Bebedices, glutonaria, tem tudo aqui, né? Então aqui a palavra fala que ou você é do lado da carne ou você é do lado do espírito, porque um luta com o outro, né? Ou você alimenta a carne ou você alimenta o espírito. Não tem como você, aqui ó, não façais o que quereis, tá escrito aqui na Bíblia. Então às vezes a gente deseja alimentar a carne, dar prazer pra carne, andar de um jeito que dá prazer pro ego da carne, né? Falar de um jeito que você se sente mais em liberdade, que não sei o que. Mas será que tudo isso você não está alimentando a carne? Porque ou você é da carne ou você é do espírito. Não tem que ser como meio termo morno, né? Você tem que se decidir. Aleluia, Jesus. E aqui penúltimo, agora eu tô no penúltimo, tá? E aqui no penúltimo fala assim, Gálatas capítulo 3 e versículo 27, fala assim, ó: porque todos quantos foste batizado em Cristo, já vos revesti de Cristo. Revestir é se vestir, né? Se cobrir de Cristo. Quando Elias, ele andava aqui na terra, ele tinha uma capa, né? Sobre ele. E a nossa capa é o Senhor Jesus Cristo, né? Agora sim eu vou concluir esse vídeo com essa última palavra, que é uma palavra fortinha, mas é necessária essa palavra para que a gente venha refletir, né? Em 1 João, capítulo 8 e versículo 43. Olha aqui. Nessa passagem é o que é falado para aquelas pessoas que querem viver, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é submisso a ninguém, né? Não sabe conviver com grupos de pessoas, não vou para a igreja porque eu sirvo a Deus em casa. Não, você lá no céu, você vai estar com multidões, então você tem que ir aqui também. Se você é solitário aqui, então como é que você vai querer ir para o céu, que lá vai estar reunido multidões adorando a esse Deus, né? Então preste atenção em João capítulo 8 e versículo 43, olha a resposta da Bíblia para aqueles que são rebeldes, para aqueles que querem andar do jeito que quiser. Olha a resposta da Bíblia para esses, ó. Por que não entendeis a minha linguagem? Aqui é uma pergunta. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes?
quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Então aqui a palavra fala, quem vive da forma que quer, com desejo próprio, com fala própria, quem vive em mentira. Diante dessa palavra aqui, que é uma palavra até forte, mas é a Bíblia que está dizendo que se você fica endurecendo o teu coração e você não quer aceitar quando a pessoa fala, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, e você é rebelde, você não quer aceitar, a palavra fala que por que você não quer aceitar a palavra? Se você não quer aceitar a palavra, se você não quer andar na palavra, se você não quer andar na verdade, então você quer se enganar com a mentira, então se engane com a mentira, mas você não faz parte de Deus, porque Deus anda na verdade, né? E diante dessa palavra aqui, eu quero dar um alerta, porque o inimigo, ele vai querer levar muita gente para o inferno. E uma das tais principalmente as esposas, né? Eu tenho trabalhado com isso, graças a Deus. O Senhor, ele tá perto de vir e ele tá nos moldando, né? Eu tenho trabalhado isso. Eu já vi mulheres crentes e mulheres não crentes, independente, sempre tem um costumezinho de comprar coisas escondidas, né? E aí isso é uma coisinha que pode levar uma pessoa pro inferno, porque primeiro ela tá comprando escondido, na Bíblia fala que o que é em oculto faz parte das trevas, né? Que não demonstra, né? Então tudo aquilo que é oculto não faz parte de Deus, faz parte das trevas, quem esconde é o inimigo, isso se torna até uma mentira. Então, às vezes, uma besteirinha, eu comprei isso e esconde eu conheço muita gente que faz isso, né? Compra coisa escondida. Se você é uma mulher, se você compra coisa escondida, começa a trabalhar isso, começa a revelar. Se não der para comprar, não venda a sua alma por causa de um desejo de comprar alguma coisa, e às vezes o marido não permite, às vezes o Senhor até endurece o coração do marido para nos provar alguma situação. Você deseja muito alguma coisa, que seja um vestido, que seja uma roupa ou um negócio para casa. Aí o Senhor é proposital, ele endurece o coração do marido. E aí você fala assim, ai amor, eu queria tanto comprar aquilo. Aí o marido fala assim, não vai comprar agora. Aí você fica desejando, não tira aquilo da cabeça. Aí você vai lá escondidinho, compra, esconde. Aí depois dá um jeitinho, aí manifesta, né? Mas se nessa escondidinho Jesus voltar, você pode perder a salvação, né? Então que você fique atento às investidas do inferno na nossa vida, porque se tem uma coisa que ele não desiste, é de lutar para levar-nos nós pro inferno, né? E a nossa luta, ela é constante. Todo dia, na Bíblia fala, todo dia tem o seu mal, todo dia nós lutamos com os desejos da carne, lutamos com as potestades que fica tentando assoprar nos nossos ouvidos, todo dia é uma luta, né? Mas a gente deve vigiar, orar e vigiar, né? Então todas essas palavras, eu espero que tenha edificado. Se tiver algum pastor aqui escutando esse vídeo, que você venha orientar todos aqueles que passarem na sua igreja, porque quando o Senhor manda ovelhas, alma para a sua igreja, então se torna uma responsabilidade sua, né? Sempre tá orientando essas pessoas, porque tem pessoas que... esses dias eu estava evangelizando para um homem empresário. Eu estava evangelizando para um homem empresário. Bem culto o homem. E eu estava falando das coisas de Deus, aí depois eu falei assim, você entendeu? Ele falou, não entendi nada. Eu falei assim, você nunca foi numa igreja? Ele falou assim, não, eu sou católico, mas não sou praticante, então eu não sei nada. Então ali, ele estava doente, o Senhor, ele permite situações, nem tudo a gente deve murmurar. E eu quero dar um alerta para você. Eu sempre alerto pessoas que oram pelas pessoas, então eu quero deixar mais um alerta. Teve uma situação de uma pessoa que adoeceu e a pessoa falou assim, Sheila, você é mulher de Deus, ora por mim que eu vou ficar boa. Aí eu falei assim, agora que eu tô aprendendo a ter o entendimento da vontade de Deus, né? Porque quando a gente não tem entendimento, a gente já chega fazendo aquela história, ser prudente, né? Então eu falei assim, eu consultei a Deus e falei assim, não, essa doença sua, se eu orar,
O Senhor, tem pessoas que muitas vezes você ora e a pessoa não é curada da doença. Aí você fica envergonhado, né? Por quê? Porque a pessoa não foi curada. Então você tem que entender a vontade de Deus. E muitas vezes o Senhor permite doença para tratar caráter, para tratar pessoas, para dar oportunidade para a pessoa, né? Então, eu conheço uma pessoa que ela sempre está trabalhando o tempo inteiro e ela nunca tem um tempo para ler a Bíblia, nunca tem um tempo específico para Deus, né? Então o Senhor permitiu ali uma doença nessa pessoa e essa pessoa ficou com o tempo, né? E aí com o tempo, então eu fui evangelizar essa pessoa. E aí ela falou isso, ora por mim para ser curado. Eu falei, não, o Senhor, Ele tá tratando, Ele tá te dando oportunidade para você conhecer mais a Ele, né? E aí essa pessoa, ela foi no médico, né? E lá no médico foi encontrado esse empresário que eu tô falando para você. E lá eu tive a oportunidade de evangelizar para ele, né? E eu falei assim para ele, olha, se até hoje você nunca foi numa igreja, pois o Senhor te permitiu essa doença de estar aqui neste lugar, nesse momento, para te dar essa oportunidade. Então eu evangelizei ele e eu falei para ele, olha, tudo aqui eu sei que você é empresário, mas tudo aqui é passageiro. E quando você morrer, para onde vai a sua alma? Então eu falei, eu convidei ele, eu falei assim, olha, você vai, eu fiz a minha parte. Então dali em diante eu falei para ele, olha, se você não for numa igreja, se você não se interessar pelas coisas de Deus e você morrer, naquele dia não tem justificativa, não tem como você falar, eu era empresário, eu não tinha tempo porque eu tinha que cuidar da minha família, não tem desculpa, porque você teve a sua oportunidade, então ali você vai ser julgado, e é isso. Então que quando você for orar por alguma pessoa, seja por doença, seja por porta de emprego, você vigie na sua oração, você fala assim, Senhor, eu estou te apresentando essa pessoa, ela está passando por essa situação, ela está passando por essa doença, ou as portas estão fechadas para ela, Senhor, eu não sei qual é o teu propósito, aleluia, Jesus, para a vida dessa pessoa, mas se tiver como, Senhor, se for da tua vontade, abre a porta, se for da tua vontade, Senhor, cura, porque eu particularmente, eu tenho já um tempo desempregado, e eu sou serva de Deus, e o Senhor não abriu a porta porque Ele está me tratando. Quando eu trabalhava, eu era muito compulsiva, não valorizava dinheiro quando eu trabalhava, né? Então o Senhor, Ele está me tratando. Então, enquanto você não estiver pronto para receber a cura, para receber a porta aberta, o Senhor, Ele não vai fazer. Por quê? Para o nosso bem, né? Então eu vou terminar esse vídeo agora fazendo oração. Eu espero que tenha edificado a sua vida, e na Bíblia sempre fala muita palavra santificação, e a Bíblia sempre fala a palavra purificação. Santificação, que eu saiba, é uma pessoa ser transformada por Deus, né? Para viver de maneira que agrada a Deus. Santificação é ser separada, é ser transformada, e purificação é tornar-se puro. Tornar-se puro é tirar toda a impureza, né? Que seja pecado, que seja hábito, que seja até manchas morais, né? Então que você possa meditar em tudo isso, tá? E eu vou fazer uma oração agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, apresentando esse vídeo, Senhor, aleluia, Jesus, que eu tenha falado tudo aquilo que foi da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, Senhor. Se essa pessoa que está assistindo nunca se deu conta dessas informações, que o Senhor venha perdoar ela, Senhor, pela forma que ela andava, e que ela venha, Senhor, ser guiada pelo Espírito Santo. Leva essa pessoa em uma igreja, Pai, para ali ela participar do Teu corpo, do Teu sangue, e ali quando ela morrer, Senhor, ela se encontrar na glória com arrebatamento. Foi cantado esse hino, estamos vivenciando para isso, Senhor, para o arrebatamento, e quando for o arrebatamento, Senhor, o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra, então haverá uma tristeza, Senhor, um vazio, aleluia, Jesus, e ninguém vai suportar, Senhor, a falta da Tua presença, do Teu Espírito, dessa igreja que tem orado, tem clamado, Senhor. O inimigo, ele tem nos afrontado, Senhor, ele tem lutado conosco, Senhor, mas o Senhor tem prevalecido, Senhor, aleluia, Jesus, na nossa vida, nos dando vitória, nos levantando todos os dias, nos perdoando, Senhor, aleluia, Jesus. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, prepara o Teu povo, Pai, porque eu sei que a Tua vinda está próxima, Senhor. Senhor, desperta as igrejas, Senhor, aqueles ministérios que muitas vezes não estão na posição que o Senhor quer, Senhor, traz um despertamento para essas igrejas, Pai. Senhor, aquelas igrejas que tem poucas pessoas, Senhor, mas que essas poucas, todas elas subam para o céu, papai. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, leva as
novas almas para a igreja, Senhor. Os teus servos estão aí jejuando, clamando, orando, Senhor. Vai levando, conduzindo com teu Espírito Santo. Leva as almas para serem libertas, leva as almas para serem salvas, Senhor. Eu tenho pedido para o Senhor misericórdia, porque o inimigo, ele nos engana, aleluia, e nos coloca contra o nosso Criador, e depois fica zombando de nós. Aí de repente o nosso Criador fica irado com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, e nos coloca na mão do inimigo, e é isso que o inimigo quer. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Não permita que sejamos enganados pelo nosso inimigo, Pai. Não nos coloque na mão do nosso inimigo pela tua misericórdia, Deus. Cuida de nós, nós somos sua noiva, nós somos a sua igreja, Senhor. Nós não somos perfeitos, Deus, nós reconhecemos que somos falhos, Senhor, mas todo dia nos arrependemos, Senhor, quando falhamos contigo, Senhor. Todo dia desejamos a tua presença, Senhor, mesmo que não merecemos, Senhor. Esteja na nossa vida, Deus, acima de tudo, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Faça a tua vontade, o teu querer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo.